novo. Agora foi. Tá Agora legal. foi. 100% agora. Beleza. Show de bola. Então, você que estava congelado aí, Marcelo. Agora a gente volta aqui para a gente bater um papo e falar sobre o assunto, né, que é muito importante para assessores, né? Ou seja, quando a gente trabalha com dinheiro de terceiros, né, a gente precisa gerenciar expectativas de terceiros, né? Então, não é só o nosso entendimento do negócio. Porque como a gente tem o entendimento do negócio, naturalmente a gente sabe o que pode acontecer, um tempo maior. Planejei fazer algo em 3 meses, fiz em 6. Você consegue, quando é seu capital, administrar essa expectativa, porque é só você. Quando você tem o capital de outro, aí você tem que administrar a expectativa do outro também, e é isso que a gente vai falar um pouco hoje, tá? Então, Marcela, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão dos clientes. Antes eu queria que só você explicasse como é que funciona a cobrança de uma assessoria. Marcela, que é a principal assessora hoje no mercado imobiliário de leilões do Brasil, da Comunidade Smart do Brasil, é referência absoluta em assessoria. Tem lá um time de assessores com ela também, pessoas que aprenderam com ela a assessorar e que tem um modelo de cobrança dentro do ecossistema Smart de cobrança de assessoria. Qual que é o modelo de cobrança? Só para o pessoal entender, e aí a gente vai entrar para a problemática de hoje, que é como gerenciar a expectativa do cliente quando você tem algum imbróglio jurídico. Explica para a galera aí, Marcelo. Então vamos lá. Primeiro nós temos 2 modalidades de assessoria. A primeira é a assessoria tradicional, na qual a gente ajuda o investidor, tanto na garimpagem, a viabilidade financeira, identificando o valor de compra, o valor de venda que a gente tem que fazer nesse imóvel, viabilidade jurídica. E para esse tipo de assessoria, a gente cobra 10% sobre o valor da arrematação. E o escopo da assessoria do assessor, ele entrega para o investidor a posse e o imóvel registrado no nome do investidor. Depois do que o investidor vai fazer com a operação, se ele vai reformar, ele vai vender, se ele vai alugar, se ele vai morar, aí é o próprio investidor que toca a operação nessa assessoria tradicional. Então, a gente garante 10% do valor da arrematação. O que é legal dessa modalidade de assessoria? Que a gente, dentro do nosso ecossistema, a gente colocou um preço mínimo justo para que o assessor trabalhe em qualquer oportunidade, que é de R$20 mil. Então, ainda que a gente arremate um imóvel inferior a R$200 mil, o assessor vai cobrar R$20 mil de assessoria para que a balança fique equilibrada. Isso é muito importante, né, Renan? Porque a operação tem que ser boa para todo mundo. Porque trabalhar de graça só relógio quer trabalhar. E a gente sabe o quanto que a gente coloca de energia para garimpar imóveis, precificar, identificar boas oportunidades de fato para apresentar para o investidor. E tem oportunidade em todos os modelos de negócio, desde imóveis populares até imóveis de alto padrão. Então, a gente não tira a possibilidade de atender clientes que tenham menos capital do que clientes muito multimilionários, que têm milhões de reais para alocar. A gente atende todo mundo, mas colocando um preço mínimo de R$20 mil. Essa é a assessoria tradicional. Já na modalidade caixa forte, é uma assessoria mais completa, na qual a gente ajuda o investidor na posse, registro, também fazemos garimpagem, toda a viabilidade financeira, tudo igual ao escopo da tradicional. Só que a gente vai com o cliente até a venda. Então, a gente faz reforma desse imóvel, a gente posiciona esse imóvel para vender, fazemos todas as estratégias de vendas necessárias, parceria com corretores locais, ajudamos no compromisso de venda e compra, que isso é muito legal, também dá vários temas de lives, né? As negociações de venda e como é que a gente faz para alinhar os interesses de todos os lados. E principalmente quando tem alguns embrólios jurídicos que a gente precisa desenvolver. Eu tenho um caso bem legal, que depois outro dia a gente pode fazer uma outra live sobre isso. E a gente ajuda o cliente na venda desse imóvel e aí a gente divide com esse investidor o lucro da operação, tá? E é o lucro líquido, tá, pessoal? Já é descontado o GCAP, ganho de capital desse investidor. Então, se no final da operação, por exemplo, sobrou de lucro na operação R$100 mil, esses R$100 mil serão divididos entre o assessor e o investidor, ficando 50 mil para cada um, tá? Show de bola. Então, dois modelos de cobrança. Um até a entrega das chaves, cobrando 10% sobre o valor da arrematação. E outro que você entra de sócio na operação, né? Ou seja, sócio na operação para que você possa... aí você divide o lucro, né? Obviamente, 50-50 ali. O assessor não coloca nada, tá? Só deixando claro. O assessor entra com a mão de obra e com conhecimento. E o investidor entra com o dinheiro, tá bom? Show de bola. O investidor também, da mesma forma, também não vai fazer nada, ele vai só colocar o dinheiro, tá bom? Show de bola. Ó, tem até uma pergunta aqui sobre prorrogar, para a pessoa não ficar prorrogando a arrematação. Não entendi o contexto da pergunta aqui. Depois você fala de novo. Eu acho que a Maria quis saber, Renan, aquela pergunta que a gente coloca um prazo para apresentar a oportunidade. Se a gente fala para o investidor assim, olha, em 1 mês, em 2 meses, em 5 meses, eu vou te apresentar quantas oportunidades. A gente não faz isso, tá, Maria?
A gente tem, como a gente não cobra prolabore, que muitas pessoas no mercado cobram prolabore, né, Renan? Então, o que seria o prolabore? Eles cobram uma taxa de R$1.000, R$2.000, R$5.000 para despesas operacionais que ele vai ter e ele se compromete a apresentar X oportunidades por mês para os investidores. A gente não cobra, tá? A gente trabalha para encontrar as melhores oportunidades para os investidores e a gente não tem um prazo para apresentar. A gente pode apresentar 5 numa semana ou 5 em um mês. Depende de como tiver o volume de clientes e oportunidades para o perfil de capital daquele investidor. Perfeito. E claro, mas como é que vocês fazem se o cliente depois te abandonar? E por isso que a gente criou a estrutura do ecossistema com o Lead Bank, né? Tem milhares de interessados que, se encontrou oportunidade, a gente encontra o cliente. Mas, enfim, isso é assunto para outra live. Vamos falar hoje, repetindo, galera, compartilhe a live, compartilhe com seus sócios, parceiros, se você já presta assessoria, com alguém que presta assessoria com você. Se você ainda não entrou no mercado, compartilhe com um amigo, um parente, um grupo de investimento, porque o que a gente vai falar aqui é como fazer isso de maneira segura, como ganhar dinheiro. Cara, assessoria, vou ser bem sincero, tá? Eu vejo dentro do ecossistema de assessores, né, os assessores que hoje estão ali crescendo seus nomes dentro da comunidade, estão fazendo a diferença. A quantidade de dinheiro que gira dentro da assessoria é uma coisa absurda, né? Nós estamos falando de milhões em comissão, 10%, 50%, independente da modalidade que você for fazer, é muita grana girando. Olha lá, o assessor Felipe. Primeira assessoria fechada, já sou muito grato a Marcelo, primeira assessoria fechada. Gente, é muita grana girando. Você é uma de 500 mil, Renan. 10% é 50 mil. 14 dias de mentoria, ele fechou a primeira arrematação dele, a primeira assessoria dele. Cara, é muita grana girando. Então, o negócio realmente que todos deveriam olhar com carinho, qualquer um, cara. Vou ser bem sincero. Se você não está no mercado de leilões de imóveis, quer começar a arrematar e não tem tanto dinheiro, você precisa criar uma maneira de você ganhar mais dinheiro, né? Não se iluda com renda fixa, com bolsa de valores, você não vai ficar rico com isso, tá? Renda fixa mal paga a inflação. Então, primeiro você tem que ter o dinheiro antes para colocar. Então, você precisa criar uma maneira de ganhar dinheiro. E assessoria, de fato, é criar dinheiro. É você arrematar um imóvel de 500 mil, com a curva de aprendizado baixa, com pouco tempo você consegue fazer uma arrematação segura, né, de imóveis até mais caros, e ganhar 50 mil de comissão. Ou, de repente, esse imóvel vende por 1 milhão, vai dar 300 mil de lucro, você está no 50-50, você vai botar 150 mil no bolso. Então, não tem como. Hoje, uma pessoa que olha para isso aqui, olha para o mercado de leilões e não se move, eu tenho pena do que vai acontecer a partir do ano que vem, quem vive só do salário. Verdade. Vou ser bem sincero, tá? Então, se mova, tem muito dinheiro na mesa, um mercado que cresce a cada dia, que sinceramente, hoje a quantidade de arrematantes que tem é insuficiente, muito longe do que precisaria para poder absorver os imóveis que são colocados no mercado. Só 15% são arrematados e uma janela de oportunidade gigantesca aí, com muito imóvel entrando no mercado, que com pouco de conhecimento, a curva de aprendizado rápida, você consegue aproveitar. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um problema, que é quando você presta assessoria, e aí a gente vai definir o escopo aqui, vamos falar um pouquinho sobre assessoria de leilão extrajudicial, e aí você tem uma anulatória, e o banco, ele não prevê evicção no contrato. Deixa eu explicar o que é evicção. Na verdade, evicção nada mais é do que quando você compra um imóvel e, por fato anterior à compra, mas a decisão é posterior, né? Porque se tivesse decisão anterior, você não teria comprado. A decisão é posterior à sua compra. Por um fato anterior, a compra é anulada. Então, você comprou o imóvel, comprei do banco. Aí o devedor entrou com a ação, anulou o leilão, a compra que eu tinha feito é cancelada, surge o direito ali de evicção, tá? Então, o que é o direito de evicção? Está previsto lá no artigo 447 do Código Civil. Basicamente, no Código Civil fala-se em ressarcimento e devolução dos valores, mas a jurisprudência do STJ tem entendido que a evicção ela cabe em relação, inclusive, ao valor de mercado. Exato. Então, o que tem acontecido na prática? Aos bancos, você está aqui, o Itaú, por exemplo. Você lê o edital, e o edital fala assim, o Itaú não responde por evicção. E por que isso? Porque o artigo 447, ele diz que o vendedor, o contrato entre as partes, poderá aumentar, diminuir, manter ou diminuir ou até excluir o direito de evicção previsto no Código Civil. Então, o que está previsto no Código Civil
praticamente é no caso de silêncio do contrato, que é o contrato que vai definir o alcance da evicção. O que o vendedor vai devolver? Basicamente é isso, tá? Então, o que os bancos têm feito? Alguns, né? O Itaú, por exemplo, fez isso. Excluindo o direito de evicção. Aí muita gente fica na dúvida, né? Fala assim, poxa, mas se excluir o direito de evicção, então quer dizer que se anular o leilão, eu vou perder meu dinheiro? Não, gente. Por quê? Porque no caso de leilão extrajudicial, quando se anula um leilão, o que acontece? Volta à situação anterior. Qual que é a situação anterior? Propriedade do banco, contrato ativo, devedor fiduciante com direito aquisitivo pagando, a propriedade ele só vai ter depois que ele quitar o contrato, mas a propriedade fiduciária pertencendo ao banco, e você, seu imóvel. E você pagou para o banco. Como que o banco vai ficar com o imóvel e com o dinheiro seu? Isso não existe. Inclusive tem decisão recente do TRF, numa situação que o edital tinha até por erro, porque não é padrão da Caixa, excluído a evicção, e o TRF determinando, ó, Caixa, você tem que devolver o dinheiro, né? Só que a diferença foi o ressarcimento. Ressarcimento daquilo que o arrematante gastou, das despesas. Então, perder dinheiro você não vai perder nunca, tá? Quando você tiver um cancelamento por causa de ação anulatória do devedor. Porque o imóvel volta para o banco, você pagou para o banco, não faz o menor sentido, o banco vai te devolver o dinheiro. Beleza? Então, agora, o que muda quando tem evicção e quando não tem? Não é o risco de perder dinheiro. Muita gente na internet falando isso. Não compre imóvel sem evicção, você vai perder dinheiro. Se cancelar, você nunca mais vai ver o dinheiro, o banco vai te pagar. Mal sabe o que eu estou falando. Na verdade, não tem nada disso. O risco, na verdade, é o seguinte. Quando a gente fala de evicção, e eu vou passar para a Marcela, ela vai contar um caso prático aí de um cliente dela. Quando a gente fala de evicção, a gente está falando de devolução com risco de devolver pelo valor de mercado. O banco não quer isso, óbvio. Ele quer te devolver o dinheiro que você pagou. Ele não quer devolver. Você comprou um imóvel de leilão por 500, daqui a pouco aparece um laudo falando que ele paga 2 milhões, o banco tem que devolver 2 milhões. O banco não quer isso, por óbvio, né? Então, ele quer retirar esse risco e ele quer retirar um segundo risco, que é o seguinte, que muita gente compra imóvel de leilão e é despreparado, ainda está aprendendo, às vezes não faz análise da anulatória, nem viu que tinha anulatória, aí chega, compra, passa a escritura lá, tudo bonitinho, depois o arrematante chega, opa, eu quero cancelar, porque eu vi que tem uma anulatória. Pô, o banco perguntou, mas você não analisou isso antes? Não, agora eu quero cancelar. Isso o banco quer evitar, porque ele já recebeu, já contabilizou, ou seja, ele não faz o menor sentido ficar fazendo esse gerenciamento no curto espaço de tempo, de 1 mês, 2 meses, arrematante querendo cancelar, porque ele não fez o estudo direito. Exato. Gente, é só abrir a anulatória, ler, ver o que está sendo alegado e tomar a decisão. E tem muita gente que não faz o mínimo, né? Então arremata sem saber. Mas aí o banco quer evitar isso. Então o que ele fez? Exclui a evicção e coloca uma cláusula para o seguinte, olha, arrematante, é o seguinte, cara. Se você comprar, tá aí a anulatória, você sabe, você tem que pesquisar também. Se você comprar e você não tomar posse ou por qualquer motivo naquele primeiro momento, por causa dessa anulatória, prejudicar o andamento da arrematação, a gente pode até se tratar, mas vai ser só no trânsito julgado. Ele coloca esse trânsito julgado, decisão definitiva do processo. Ele coloca esse prazo mais longo, porque ele pode se tratar antes. Tem banco que se trata antes, tem banco que depois da primeira decisão de primeira instância ele já vem, nós vamos perder isso aqui, já se trata. Mas ele quer colocar como faculdade para ele. Ou seja, eu vou decidir o momento de se tratar. Não você vai ficar me apertando. Por quê? Porque eu coloquei no edital que no trânsito julgado eu vou se tratar. Eu posso se tratar antes. Mas você tem que esperar, você não pode me impor ou me obrigar a se tratar antes do trânsito julgado. Então ele retira o risco da evicção, de pagar pelo valor de mercado, ele retira essa obrigação, essa questão do arrematante, às vezes em qualquer bloqueio, qualquer situação, também poder entrar com a evicção, então ele elimina isso, e ele coloca uma cláusula só, eu vou te devolver, mas só se for no trânsito julgado. Basicamente é essa a situação. Já vou passar para a Marcela, falei para caramba aqui, mas já vou passar para a Marcela, é só para vocês entenderem. Isso aqui ficou claro, gente? Vocês estão entendendo qual que é a grande questão? Quando está com o dinheiro da gente, cara, você gerencia, você leu o processo, você falou assim, isso aqui tem risco, mas vale muito a pena, tem muito dinheiro na mesa. Tô comprando imóvel por 200 que vale 700. Aí tem uma anulatória lá que o cara está reclamando da falta de intimação. Eu vou para cima, 200 para 700, se travar aqui não tem problema. O imóvel é de 500 para vender por 650. Aí, não vale a pena, pouco dinheiro na mesa para eu poder fazer isso aí. Então você gerencia o seu dinheiro. O problema é quando você está mexendo com o dinheiro dos outros e o cara, às vezes, não sabe.
como é que funciona, né? E aí, às vezes, até você expõe o risco para ele na hora. Você fala assim, olha, tem essa anulatória aqui, a gente não sabe, a probabilidade é de 99% da gente ganhar, mas pode ter uma decisão do juiz que atrapalha um pouquinho a missão na posse. É isso. Aí você coloca para ele, não, mas tem 500 mil na mesa. Aí ele aceita. Não, então vou para cima. Aí na hora que dá o problema, ele, não, agora tem que se tratar e tal. E aí entra nessa celeuma aí da discussão com o BOP que retirou a evicção. Resolvi bem, Marcelo? Não, você fez uma breve introdução, assim, muito completa, e é exatamente isso que eu faço com os meus clientes, tá? Porque nesse caso em específico que eu trouxe para a gente conversar sobre isso hoje, foi exatamente uma introdução que eu fiz para o cliente para falar para ele sobre este caso, quando eu fui apresentar a oportunidade em si para ele, né? Porque é uma casinha de rua, interior de São Paulo, do jeitinho que a gente gosta de arrematar para a gente já arrematou para esse cliente por R$210 mil. Esse imóvel tinha 10% de desconto na venda desse imóvel, e a gente podia vender, nossa estimativa de venda ali, colocando uns R$450 mil de venda desse imóvel, bem conservador, bem tranquilinho, ou seja, tinha mais de 45% de retorno, ainda colocando uma boa reforminha na casa e tudo mais. E o mais interessante nesse caso, tá, Renan? Além de a gente ter falado para o cliente que não tinha previsão de evicção do contrato, fizemos toda essa explicação para ele ficar tranquilo, porque quando não tem a evicção, eu sempre informo o cliente, porque ele precisa saber disso, qual que é o trâmite do que vai acontecer, porque a gente precisa trazer clareza. O investidor, às vezes, conhece algo de leilão, mas nunca operou sozinho, e muitas vezes o cliente não conhece. Então, a gente passa para ele esse conhecimento para trazer segurança para ele. Esse imóvel tinha mais ou menos uns 130 mil de lucro ali na operação. Mas o que aconteceu nesse caso que me gerou uma expectativa uma mudança de modus operandi de como eu faço assessoria, tá, Renan? Fizemos as pesquisas de ações judiciais em andamento e não existia. A gente participou do leilão e não tinha ação judicial em andamento. E aí nós fizemos a arrematação, lance único, ninguém levou essa arrematação. Pegamos a matrícula atualizada, porque muita gente subestima isso, tá, Renan? Quando vai participar do leilão para investidores, para mim eu já nem pego mais mesmo. O que está lá no site do leilão, eu participo, eu vou para cima. Para cliente, eu sempre pego a visualização, né, aquela baratinha, para eu confirmar se não entrou nenhuma anotação na matrícula. A gente pegou a anotação, não tinha absolutamente nada na matrícula do imóvel. Meu cliente arrematou, pagamos comissão do leiloeiro, pagamos o valor do lance, fizemos todo o pagamento certinho. Começou o procedimento de registro, né? Então, vamos fazer a escrituração, fazer a escritura da compra, fazer o registro, pagar ITBI, pagamos ITBI, fizemos tudo isso. Quando fomos dar entrada no RGI, veio nota devolutiva. E na nota devolutiva veio a seguinte observação. Há 15 dias atrás, entrou uma determinação judicial do processo número tal, uma ação anulatória, que determinou o bloqueio da matrícula até o trânsito em julgado da ação anulatória. Ou seja, não tinha absolutamente nada, nenhuma ação judicial em andamento. Esse processo estava em segredo de justiça, por isso que a gente não conseguia ter acesso a essa ação anulatória. Então, quando a gente fez a pesquisa pelo CPF do mutuário, que constava na matrícula do imóvel, pesquisamos, não achamos nem pelo CPF, nem pelo nome, porque o processo estava em segredo de justiça. O que fez eu mudar o meu processo de análise de imóvel? Hoje eu pego certidões. Quando eu gosto de achar ações. Se eu não acho ação, eu pego certidão de distribuição para garantir que, se tiver uma ação judicial e ainda que ela esteja em segredo de justiça, ao menos eu vou poder avisar meu cliente. Existe uma ação judicial em andamento, uma anulatória em andamento, só que a gente não tem acesso a ela porque ela está em segredo de justiça, mas a gente está aqui com ciência disso. Porque fica uma situação muito complicada, porque quando veio a nota devolutiva, eu saí correndo para tentar ver esse processo, eu vi que era segredo de justiça, e qual que é a nossa situação, né? Como é que você fala para o seu investidor que tinha uma ação que bloqueou uma matrícula e você nem sabia da existência dessa ação? Eu não sabia mesmo porque estava em segredo de justiça. Mas se eu tivesse feito esse cuidado, que hoje eu oriento todos os meus mentorados, tem que pegar a certidão de distribuição, porque para a gente não faz isso, né? Mas para o investidor a gente tem que pegar, porque é importante que ele saiba que existe uma ação que está em segredo de justiça. O que está acontecendo lá, e se isso vai impedir a gente de entrar ou não no leilão, são outros fatores que a gente vai analisar, a gestão de risco. Mas esse foi um processo que eu acabei mudando dentro da minha assessoria para garantir mais segurança e mais transparência para o investidor. Então, esse é um ponto importante. Anotem aí, quem estiver aqui assistindo, que quer entrar no mercado de assessoria, é importantíssimo a gente fazer esse levantamento de certidões. E aí, o que eu fui atrás da informação, né, o Renan? Logo que eu fiquei sabendo disso, vi que não tinha acesso, eu fui já conversar com o leiloeiro, passei a mão no telefone, liguei para o leiloeiro.
era um leiloeiro grande, eles me atenderam, eu falei, olha, o negócio é o seguinte, não tinha informação lá no site que tinha uma ação anulatória, que tinha liminar e que mandou bloquear a matrícula. Eu não tinha ciência meu cliente no caso, né, não tinha ciência dessa ação anulatória, a gente sequer sabia que existia uma liminar em andamento e que determinava o bloqueio da matrícula até o trânsito em julgado. E no edital não consta direito de evicção, e eu não vou ficar com o meu cliente preso aqui num contrato até o trânsito em julgado, porque a gente nem sabia disso. E aí começou a saga, porque o banco, óbvio, fez exatamente o que você falou, queria vincular a gente até o trânsito em julgado. E a gente começou com várias tratativas, e a leiloaria foi bem legal, porque, de fato, a primeira coisa que eles fizeram para mim foi, Marcela, desculpa, a gente teria que ter feito isso para o seu cliente, e ter identificado que tinha uma ação em segredo de justiça e ter mencionado essa ação lá na matrícula. Mas a gente fez o mesmo que vocês. A gente só olhou pelo CPF, nome, não identificamos, por isso que a gente não fez ressalva na matrícula, mas o banco não quer destratar. Então você vai ter que entrar com uma ação contra o banco, alguma coisa para você conseguir fazer. E o que eu fiz? Eu não entrei com a ação, né? A primeira coisa que eu fui fazer, Renan, preciso conversar com o cliente e explicar e desenhar uma estratégia de como que a gente vai fazer a tentativa de distrato, porque isso é muito importante, porque aí a gente começa a fazer estratégias, porque a gente tem o Código Civil, a gente tem um edital e a gente tem o que a gente vai tentar desenhar de estratégia, que você trouxe bem delimitado, né, para o pessoal entender. Não, sim, delimitado, isso é um detalhe. Aí, o banco excluiu o direito de evicção, e se ele não tivesse excluído, o próprio bloqueio da matrícula já daria direito de você entrar com evicção. Olha como é que ele protegeu, entendeu? Então, assim, é isso que o banco quer fazer. Ele quer te prender até o trânsito em julgado, porque para ele, se ele ainda tem a mínima chance de ganhar a ação e não cancelar a venda, para ele é melhor. Então, ele evita, ele quer bloquear o arrematante. Porque, por exemplo, com esse bloqueio na matrícula, você já teria legitimidade para ingressar com ação de evicção e ia pedir ainda valor de mercado. Então, olha só como é que cria um embrólio para o banco. É isso que o banco quer proteger. Ele não quer, olha, eu não quero nem pagar valor de mercado e eu nem quero destratar antes do trânsito julgado. Basicamente é isso. Exatamente isso, Renan. E foi exatamente a primeira resposta que o banco deu para a leiloaria. E aí eu falei para a leiloaria, bom, então eu vou entrar com outras medidas. Vou conversar com o meu cliente aqui para ver se de fato ele quer aguardar, porque tinha lucro na operação, mas assim, não tinha um lucro de R$500 mil que justificava a gente ficar preso até um trânsito em julgado da ação. Então, eu falei para o cliente, se fosse a minha operação, eu ia brigar pelo distrato, eu ia tentar cancelar essa arrematação e conseguir o dinheiro, ainda que fosse corrigido, tudo certinho, mas eu ia tratar de brigar por conta disso, porque não vale a pena a gente esperar. Se é um imóvel que vale muito a pena e que a gente tem fundamentação e justificativa, eu tenho um imóvel meu que eu arrematei, que a gente está aguardando o trânsito em julgado, já teve, inclusive, a condenação do banco, e a gente está lá, é poupança aquele caso lá, mas para investidor é muito mais complexo a gente fazer isso, que é isso que o Renan falou, né? Quando tem lá o direito de evicção, a gente já tem a habilidade, já consegue fazer. Quando ele exclui ali e bloqueia a matrícula, você já consegue ter artimanhas para você entrar com uma ação. Aí, nesse caso, eu conversei com o cliente, né, Renan? Trouxe para ele a situação, falei o que aconteceu, que a gente não ia conseguir o registro, né, e que a gente tinha dois caminhos a seguir. Um deles era aguardar, acompanhar essa ação ou até entrar na ação para tentar ajudar a acelerar esse julgamento dessa ação anulatória e a gente defender que já tinha um terceiro interessado ali, que já tinha arrematado imóvel, ou tentar o distrato ali com o banco. E aí eu falei para ele, antes da gente entrar com uma ação judicial, eu tentaria pelas vias administrativas. E aí ele falou, o que seriam essas vias administrativas? Eu falei, vamos metralhar Banco Central, abrir denúncia lá no Banco Central pelo GovBR, e ouvidoria do banco. Vamos por esses dois caminhos, porque houve uma falha no processo do banco que deveria ter indicado que existia uma ação judicial ou um liminar em andamento. E vamos colocar lá... Até porque o banco ele não tem que fazer pesquisa, o banco é parte. Exato. Então, assim, o banco não pode alegar, mas é porque estava em segredo. Não, você é parte. O leiloeiro pode alegar. Exato. O arrematante também, porque somos terceiros. Mas o banco era parte do processo, era dever do banco ter informado isso para o leiloeiro para ele fazer constar no edital, né? Exato. E aí, o que a gente foi descobrindo, né? Porque a gente não teve acesso ao processo. Mas eu consegui, ligar para o mutuário, descobri o telefone dele, falei com ele e pedi o telefone do advogado. E o advogado me disse que antes do leilão, o banco já tinha sido intimado através do e-mail deles da decisão de liminar determinando o bloqueio da matrícula. Ou seja, eu tinha o documento na mão, pedi para o advogado me mandar esse documento, que eu falei, olha, meu cliente arrematou, eu preciso desse documento para eu conseguir destratar. Então, são estratégias que a gente faz, porque assim, eu jamais ligaria para o advogado do mutuário para ver o que estava acontecendo, para tentar uma estratégia.
E como o mutuário queria mesmo que eu desistisse da arrematação, porque seria um problema menos para ele, né? Um terceiro lá empacando, ele me mandou essa decisão, essa liminar que determinou o bloqueio da matrícula, e eu entrei com o meu cliente, no caso, porque quando a gente está com o cliente, né, Renan, eu não consigo fazer a reclamação nem na ouvidoria, nem no Banco Central, eu preciso que o cliente faça. Então, o que eu fiz? Eu fiz a redaçãozinha certinho e coloquei os documentos que ele tinha que analisar. Então, eu falei, a gente vai reclamar exatamente isso, vai contar o histórico do dia que a gente arrematou, as pesquisas que fizemos, que não apareceu informação, e que depois que a gente apagou, planilhar todos os custos, a gente planilhou todos os custos item por item do que a gente gastou, inclusive já tinha pago o ITBI e até o registro, porque quando a gente deu entrada no registro de imóveis, eles já fizeram aquela prévia e mandaram a gente pagar, né? Então a gente achou que ia registrar, mas depois que a gente pagou, veio a devolutiva informando que existia um bloqueio da matrícula e que não ia dar registro na matrícula. E a gente abriu reclamação na ouvidoria e Banco Central. Os dois, né, nos dois canais, eles responderam que não iam destratar, que eles iam aguardar o trânsito em julgado, e a gente continuou discutindo lá, tanto na ouvidoria quanto no GovBR. Só que na ouvidoria a gente conseguiu escalar, Renan. A gente chegou até o superintendente do setor, e o superintendente do setor, quando ele viu, porque eu comecei a falar, vamos pedir perdas e danos, porque meu cliente está deixando de ganhar dinheiro, esse dinheiro que está alocado. Vocês estão empurrando muito com uma falha de vocês, então tá caracterizada a falha de vocês, tem a comprovação de que vocês foram intimados na véspera do leilão da existência de uma liminar bloqueando a matrícula, não informaram o terceiro de boa-fé, então nós vamos colocar uma ação judicial não só com o direito de evicção, eu vou pedir também perdas e danos que meu cliente está tendo, o dinheiro dele já está alocado em outra operação mais relevante. E essa ação sua, a gente falou aqui que o banco excluiu a evicção, mas tem um detalhe, tá? A exclusão da cláusula de evicção, ela só prevalece se o arrematante tiver ciência do litígio. Que a coisa era litigiosa. Então, você não pode excluir a cláusula de evicção se você não der ciência para o arrematante que a coisa era litigiosa. Então, se o banco tivesse colocado a ação e excluído a cláusula de evicção, morreu. Beleza. O banco, aí você teria que só esperar o trânsito julgado mesmo para devolver o dinheiro. Mas como o banco não citou a ação no edital, essa exclusão da cláusula de evicção não prevalece em relação a essa ação. Então, o que poderia acontecer nesse caso? Arrematou por quanto e valia quanto o imóvel? 200 mil e a gente venderia por 450. Tá. O que aconteceria? Abriria margem para o arrematante entrar com ação de evicção e perdas e danos, combinar as duas ações, combinar os dois pedidos. A evicção pelo valor de mercado, mais perdas e danos, né, do que ele investiu, de tudo que ele colocou ali, com, obviamente, correções, enfim, juros, multas, enfim. Então, o prejuízo para o banco, ao invés de devolver 200 e mais as despesas que você tinha gasto, ele teria que devolver, além disso, como a exclusão da cláusula não valeria nesse caso, porque não tinha sido citada a ação, o valor de mercado do imóvel mais perdas e danos. Seria realmente catastrófico para o banco. Exato. Então, quando o banco percebe que tem do outro lado alguém preparado que sabe o que está fazendo, aí o risco passa a ser de quem está tomando a decisão lá no banco. Exato. Porque você pode, inclusive, fazer o seguinte: olha, eu quero que você me responda, você notifica, coloca todos os riscos envolvidos e peça, eu quero que você responda formalmente que você não vai destratar. Acabou, cara. Quem que vai botar o dedo na reta do negócio dele? Porque ele sabe que tá errado. Né? Então, no final das contas, não é isso que você fez? Foi exatamente isso que eu fiz. Você matou a charada, Renan. Porque aí escalou e aí eles falaram, não, a gente não vai... Então me coloca no papel o motivo pelo qual você não vai destratar, porque eu vou fazer. Aí tiveram que escalar porque eu queria assinado pelo superintendente. Eu falo, quero o superintendente do setor dizendo que vocês não vão pagar. Então, enquanto eu tô falando com qualquer pessoa lá, que eu não sei que ela tem poder de decisão, eu não quero saber. Eu quero que o superintendente do setor, ele traga para mim a ressalva de que eu não vou pagar enquanto não tiver o trânsito em julgado. Eu excluía o direito de evicção, você não tem direito de nada, ainda que em que pese o fato de eu ter sido intimado, você não é parte no processo, eu não tinha dever de te informar. Coloca no papel isso e me manda que eu paro de encher o saco de vocês, senão eu vou continuar aqui abrindo reclamação, denúncias, e inclusive assim, eu fiz denúncia no canal da ouvidoria, dizendo que eles estavam sendo displicentes, Ana, porque essa discussão durou 3 meses, tá? Da data que a gente pegou a ciência, né, que chamou ciência do bloqueio da matrícula, demorou 3 meses até a gente conseguir a liberação do dinheiro e depósito na conta, porque como a gente já tinha feito a escritura, eles começaram assim, porque seu cliente vai ter que pagar então o distrato. Eu falei, não, quem vai pagar o distrato é o banco. O banco, porque tem isso também, né, Renan?
Depois que eles deram um passo para trás e falaram, não, o superintendente não vai fazer, o superintendente, inclusive, que me mandou um e-mail respondendo, dizendo que eles vão se tratar, que eles entenderam a situação, que é um caso atípico, não é um caso que eles estavam imaginando, e tinha uma falha deles ali no banco e que eles iam se tratar. E aí eles começaram a falar que o custo da escritura do distrato, que nem era uma coisa muito grande, era algo em torno de R$ 600, meu cliente que ia pagar. E eu falei, não, meu cliente não vai pagar. O distrato está acontecendo por culpa exclusiva do banco, não é interesse do meu cliente. Vocês não estão fazendo um favor para o meu cliente. O meu cliente, ele cumpriu todas as obrigações dele e vocês que fizeram tomaram um equívoco. Então, vocês que vão custear. E eu quero todos os valores corrigidos. 100% das despesas pagas pelo meu cliente, eu quero correção. E aí eles fizeram a tabelinha lá para pagamento e eles mesmos custearam lá o distrato, pagaram a escritura do distrato, tem que ser feita uma escritura de distrato, porque a gente já tinha feito a escritura, lembra que eu falei, né? A gente lavrou a escritura, a gente levou a registro, então a gente tinha que distratar aquela escritura. Não era simplesmente um distrato simples, tinha que fazer uma escritura de distrato para poder cancelar a escritura anterior que sequer foi registrada. Perfeito, Marcela, sensacional. Tá vendo como é que conhecimento muda o jogo, né? Qual que era o risco do banco ali? Aquilo que eu repetindo aqui para vocês. Cara, aquela cláusula de exclusão da evicção não estava vigente para aquele processo, porque eles não citaram no edital. Exato. Então, quando não cita, caberia sim a evicção. E aí, o prejuízo de quem estava negando o distrato lá seria absurdo. Quem que assina um papel desse lá dentro do banco? Ah, assina um papel aí que você não vai, eu mando um e-mail confirmando que você não vai distratar esse caso aqui, porque eu vou ingressar com a ação de evicção e vai ficar pior. E aí, quem que vai assinar isso lá? Ninguém assina. Ninguém assina. Então, é melhor destratar, né? Então, agora, tem caso, a gente está com um caso, o Fernando está aqui na live também, a gente está com um caso que é exatamente o mesmo, só que a gente quer evicção. Então, deixando, porque o valor de mercado do imóvel, ele é maior do que o valor de liquidez, assim, bem maior do que o valor que a gente conseguiria vender o imóvel. E bloqueou a matrícula, né? Então a gente está esperando, bloqueou tal, esperando só consolidar para não ter risco de sucumbência, né? De entrar e depois ser alegado que eu não tinha, naquele momento não tinha direito, né? Porque não foi ainda cancelada a arrematação. Em tese, só com bloqueio você já pode entrar com ação de evicção. Exato. Mas pode correr o risco de algum juiz entender que ainda não cabe, não tem legitimidade ainda, porque não transitou julgado a decisão cancelando. Enfim, mas eu estou querendo a evicção do direito. E a evicção tem esse detalhe, porque é pelo valor de mercado, né? Mais um ressarcimento. Então, vira uma bola de neve. Tem um caso que o Pierre postou aqui, essa semana aqui no feed, que é um caso que foi uma arrematação cancelada, acho que em 2015, o cara comprou, sei lá, por 30 mil, 50 mil, e que agora vale mais de $1 milhão. Caiu com lucro, juros, não sei o que tal. E aí cancelou a arrematação, o arrematante ganhou o direito de evicção com R$1 milhão pelo valor de mercado. Nossa. Então, depende, quem define é a perícia, né? Mas óbvio que você pode, né, fazer os seus dados, montar seus dados ali para que as coisas funcionem, né? Então, cara, dependendo, é uma estratégia de você, né, esperar, dependendo do caso, da diferença entre o valor de mercado e o valor de liquidez, você fala, cara, eu prefiro aqui que anule, que eu pegue o direito de evicção, ele não demora a receber, vai sendo corrigido também, mas vale muito mais do que de repente, destratar. Depende do caso, obviamente. E nesse caso de assessoria, normalmente não é uma boa estratégia, porque o assessorado ele fica muito impaciente, ele não entende, pode demorar, né? Exatamente. Então é melhor, nesse caso, destratar e pegar o dinheiro de volta. Mas quando é arrematação própria, você vai usando a estratégia. Não, esse aqui, cara, até que essa evicção aí, não quero nem que o banco distrate, não. Deixa esse negócio pra lá e bloquear, que eu vou pedir evicção depois, vou pegar pelo valor de mercado, mas despesas, né? Então, a gente tá com um caso desse, que a gente tá barrigando, bloqueou, estamos deixando, não, deixa quieto aí, tá? Vamos ver, vamos manusear agora para ver que momento que a gente vai entrar com a ação de evicção, mas pedindo valor de mercado. E isso é bem legal que você está falando, né, Renan? Porque, assim, é bem essa estratégia. Investidor que a gente está fazendo assessoria é uma outra pegada. A gente tem que tentar se tratar. Pode até ser que a gente consiga convencer o investidor, às vezes ele tem muito capital, aquilo lá não vai fazer diferença na vida dele, que aí a gente traz para ele essa segurança de que ele vai ter o direito de evicção pelo valor do mercado e mais, né, Renan? Quando você entra com a ação judicial, ali é, entre aspas, uma poupança, né? Porque vai corrigindo 1% ao mês, fora a correção monetária, a área de sucumbência, enfim, vira uma paulada para o banco. É isso que o Renan está falando. Não é só o valor que a gente está falando, por quanto a gente pagou e o valor de mercado de diferença. Tem também os juros de 1% ao mês da data da citação
Isso é explode a condenação do banco, fora custas e despesas processuais e até honorários de sucumbência para o banco. Então, assim, de fato, para a gente, como investidor, a gente está analisando isso assim, ó, tivemos um prejuízo, né, porque o dinheiro ficou parado ali, mas no longo prazo a evicção é excelente, né, porque você vai conseguir ter um retorno, inclusive, muito maior, porque não é só o valor de mercado, ainda tem todas essas estratégias jurídicas do judiciário mesmo, que é o que ele autoriza a gente solicitar 1% de juros ao mês desde a data da distribuição, da citação do executado, que seria o banco ali para receber. Então, isso é bem legal para a gente como investidor. Para o assessor trazer isso para o investidor, a gente tem que pensar se para ele isso faz sentido, porque a gente está falando de alguns anos numa briga de processo, né, gente? É importante isso. Não, sim, é por isso que eu tô falando, tem que ser o contexto, é melhor fazer com o seu dinheiro, né? É isso. Não é um negócio que é muito bom fazer com o assessorado, não, porque, dependendo, lógico, né? Se for gente qualificada, que entende o que está acontecendo, é mais fácil. Mas, por exemplo, vai pegar um investidor comum aí, ele não entende muito bem o que está sendo feito, embora, na hora que ele ganha, se ele visse o número no final, ele ficaria animado, mas demora a receber. Então, mas é uma estratégia, cara. Dependendo, você vou partir aqui para evicção mesmo do direito, mas tem que entender, por exemplo, esse caso aí não valeria a cláusula de exclusão da evicção, não vale porque não foi citado o processo. Então, para que processo continua válido porque o banco não deu ciência. Exato. Então, só vale a exclusão quando você está ciente de que a coisa é litigiosa. Né? E nesse caso aí não estava ciente. Mas show de bola, Marcelo. Olha a estratégia. Galera, curtiram a live de hoje? E você que não segue ainda, Marcelo, tá ali, ó, Marcela Carillo Leilão. Deixa eu colocar aqui, ó. Marcela Carillo Leilão. Ó, quem não segue a Marcela, siga a Marcela. Sempre é lá, terça-feira ela faz live, sempre tem live lá com o aluno, contando histórias de arrematação, contando histórias de assessoria. Inclusive, ontem ela fez lá, tá salva lá no perfil, assistam lá. Muita coisa legal. Tenho certeza que vocês vão se animar aí a construir uma renda paralela e quem sabe até transitar de carreira e viver de assessoria. Porque na prática, gente, se você não está se movimentando para construir mais renda, de fato, você pode, em 2 anos, 1 ano, 2 anos, ver seu poder de compra ser corroído de uma maneira que você nunca imaginou. Então, você tem que partir agora para construir renda, construir patrimônio. A hora é agora, nós estamos vivendo a menor época de compra do mercado de leilões de imóveis. Então, aproveite, né, Marcela? É um momento histórico, né? É um momento histórico e vale muito a pena a gente construir essa receita, porque você vai construir a receita para movimentar a sua carteira, seu dinheiro, pagar suas contas, mas também para você investir no mercado de leilões, porque o assessor que não investe no mercado de leilões, ele não está fazendo um bom negócio, porque a gente arremata e arremata para cliente, a gente faz assessoria e arrematações próprias, você tem que conciliar as duas receitas para você crescer seu patrimônio e não depender de governo, não depender de iniciativa de ninguém. Você é dono da sua vida, você se movimenta, você vai atrás e os resultados virão. Show de bola. Valeu, galera. Obrigadão. Quarta-feira que vem, toda quarta, 12h37, Smart e Marcela aqui batendo um papo sobre assessoria, tá bom? Só marcar na agenda aí, 12h37, quarta-feira que vem a gente tá junto. Valeu, galera. Tamo junto. Boa quarta para todo mundo aí. Valeu.